Domingo, dia 18 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Vamos aqui conversar um pouco sobre tudo o que está acontecendo, de tudo um pouco, e procurar entender melhor o que está acontecendo com o nosso país. Porque está tudo sendo revelado. De um jeito ou de outro, as coisas estão sendo mostradas. E o mundo agora já sabe como é o Brasil. As notícias correm, as notícias vazam na imprensa internacional, mostrando os atos de corrupção, os roubos escancarados nas instituições brasileiras, nas estatais e, digamos, a decadência jurídica brasileira. Todos eles conhecem. Por quê? Porque existe um abismo entre esse governo, ou desgoverno, que aí está, né, e a sociedade brasileira. São dois mundos distantes. Porque o primeiro, o desgoverno, vive e age como se o Brasil fosse a Alice no País das Maravilhas. E nós, o povo, vivemos aí como se fôssemos vários Mad Max. Aquele famoso filme que mostra a luta pela sobrevivência depois da terra arrasada. O sistema encontrou uma forma de fazer o atual comando da nação usar e abusar, além de destruir a nossa pátria. Ao mesmo tempo, justificando essas insanidades, acusando o presidente Jair Bolsonaro. Tudo é culpa dele. A economia, rombo nas estatais, fraudes no INSS, fraudes no SUS, né? Insegurança pública, tudo é culpa do ex-presidente que, ao sair em 2022, deixou os números de tudo no Brasil no positivo. Queda no número de homicídios, as polícias trabalhando com mais eficiência, com a criminalidade diminuindo, a diminuição no tráfico, né? As estatais no azul, ou seja, números são números, eles não desaparecem, a menos que queiram. Muito bem, quando corremos para ver as notícias no dia a dia, lá estão eles. Os blogueiros de barriga cheia de reais, prontos para apontar os dedos para o mito. E também aos seus aliados, né, conservadores. Vocês podem perceber que por conta aí dos últimos escândalos, dos roubos aos aposentados, né, aquele assunto anistia já entrou no congelador. Já se passou uma semana sem ouvirmos a luta pela anistia já. E pouco se fala agora, pois o que ganhou notoriedade, o que é? A CPI do INSS. E que a própria esquerda faz questão de colocar no ar através da sua mídia comprometida, consorciada, porque dessa maneira o assunto anistia já sai do ar. E o Hugo Mota ganha refresco. Tanto é que ele disse que vai ter aí votações de urgências para pautas que não tem nada a ver com a necessidade do Brasil. E nós, sem percebermos, entramos nessa discussão e nesse esquecimento. E lá continuam detidas centenas de brasileiros inocentes e doentes, se não fisicamente, mas com certeza mentalmente, por estarem passando por algo que não mereciam estar passando. Direto ou indiretamente, essa esquerda mafiosa que se instalou no Brasil tem o comando nas mãos. É nesse sentido que eu acredito que eles, por conta própria, acabem se autodestruindo. Pois, como todos sabem, o provérbio está certo. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Os últimos acontecimentos começam a mostrar com mais clareza, por exemplo, a inocência do nosso presidente Jair Bolsonaro em todas as acusações infundadas pelo qual passou.
Principalmente por conta dos áudios de gravação em conversas do Mauro Cid, que com exclusividade, né, a imprensa tinha em mãos para revelar, né, as tramas golpistas. E que, claro, essa conversa que surgiu essa semana, do áudio que a Polícia Federal pegou, prova por A e mais B que se havia uma pretensão de golpe, o nosso presidente então deu para trás, conforme diz a gravação. Né? Sabiamente, para falar a verdade, sabiamente. O mito sabia perfeitamente que se desse um passo a mais, quebraria a cara, porque não poderia contar com homens frouxos ao seu lado. Ele tem visão, Jair Bolsonaro tem visão, ele é sábio politicamente. Então, tudo isso serve para mostrar que existe sim um sistema que constrói e destrói narrativas. Constrói a deles e destrói as nossas. E claro, temos a imprensa aí para divulgar. Infelizmente, grande parte da população ainda é analfabeta tecnologicamente falando para conseguir navegar nas redes e buscar o que é bom. Eles preferem continuar na telinha de televisão. Globo News, CNN Brasil e as outras que não fedem nem cheiram, né? Mas não bastasse esse vexame nacional e internacional, dentro de casa o espetáculo é outro. É muito mais trágico. A imprensa militante, com destaque para vozes como Eliane Cantanhede, uma blogueira sem eira e nem beira, né? Tenta pintar um quadro neutro de um país dividido por uma polarização insana. Como se a devastação institucional fosse culpa dos dois lados. Claro, ela sabe que a culpa é toda da esquerda. Esse desgoverno está levando o Brasil para o buraco, mas como tem que passar pano, culpa também a direita, os conservadores e o nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas a verdade é que ela grita com os escombros do que está acontecendo no Brasil. Né? A esquerda brasileira, encarnada aí no lulopetismo, enterra o Brasil em corrupção, enquanto está fingindo governar. Simples assim. Desde que assumiu o governo, ele já passou aí 3 meses e meio em viagens. 3 meses e meio em viagens. E os milhões gastos nem se fala. O escândalo do INSS, que é um verdadeiro saque aos aposentados, é reduzido pela articulista, malabarista Cantanhede, como algo menor, né? Que está sendo ofuscada por uma CPMI que vai atrapalhar o Congresso, atrapalhar o Brasil. Na visão dela, uma CPI do INSS vai atrapalhar os rumos do Brasil. Deixa pra lá. A polícia investiga e pune. Ora, se investigar roubalheira virou transtorno político, que tipo de moral se espera de Brasília? O país perdeu bilhões com embargos ao frango por causa da gripe aviária. Sofre com as enchentes no sul. Vê a economia cambalear. Mas o que incomoda a imprensa é a exposição do lamaçal político. Só rindo mesmo, né? E no Supremo? A Suprema Corte virou uma ópera patética, itinerante. O Barroso, presidente do Supremo, transforma o tribunal em agência de relações públicas internacionais. Toda e qualquer manifestação é feita fora do Brasil. Em Nova York, declara que o Brasil é um exemplo de segurança jurídica. Uma piada tão cínica quanto dizer que um furacão traz apenas uma brisa fresca. Enquanto isso, seu colega Gilmar julga causas da CBF, que é cliente da sua própria empresa, da sua universidade. Aquele ministro, por sua vez, reinventa o direito com conceitos tipo flagrante perpétuo e prisões sem prazo, inquéritos que nunca acabam. O Toffoli
Anula crimes confessos de bilionários como quem rasga multas de estacionamento, por exemplo. Quem precisa de leis quando se tem ministros que fazem o que quer, quando quer e como querem? O Brasil não vive mais sob o Estado de Direito. Vive sob o arbítrio de toga. Nesse 2025, que está de amargar, diga-se de passagem, como dizem por aí, o Brasil não tem apenas um problema político ou econômico. Na verdade, o Brasil vive um colapso moral. A diplomacia serve apenas à vaidade do Inácio. A imprensa, à conveniência ideológica. O Congresso, à autoproteção. E o Judiciário, à autopromoção. E o povo? Bem, o povo segue na fila do INSS esperando um direito que talvez nunca venha. E enquanto isto, o país se afunda numa lama que já não escandaliza mais apenas, mas também entorpece. A verdade no Brasil foi sequestrada, a justiça é uma ficção e a esperança está exilada. O foco desse texto que eu estou apresentando a vocês, como bem diz o professor Pudina em seu site, é destacar o poder da palavra. Quando repetidas com convicção e precisão, certas expressões ganham força suficiente para fundamentar condenações severas. Por isto, toma a iniciativa de sugerir um refrão penal, que é adequado aos réus envolvidos no escândalo das fraudes, nos descontos previdenciários do INSS. Para esse caso vergonhoso, proponho penas acumuladas, seguindo o estilo já consagrado pelas instâncias de julgamento mais rigorosos. E desde já deixo claro, nada de perdão, nada de anistia para eles. As infrações são múltiplas e claras. Crime de golpe institucional, pois foram servidores públicos que abriram as portas para o esquema criminoso em série, operado por picaretas disfarçados de prestadores de serviço. Crimes de supressão traiçoeira de direitos, já que os ataques aos aposentados foram feitos de forma sorrateira, sem aviso, por trás das cortinas do sistema. Crime de lesão qualificada à dignidade do povo, uma vez que o que está em jogo não é somente o bolso, mas o respeito e a moral de toda uma geração. Crime de formação de quadrilha, com propósitos abertamente lesivos ao interesse público, articulado com precisão cirúrgica e má-fé deliberada. Esse conjunto de delitos, repetido como um mantra acusatório, é mais do que suficiente para justificar penas iguais aos que os nossos patriotas sofreram, de 14 a 17 anos de prisão, no mínimo. Podemos dar um nome simbólico a esta operação: Expresso da Justiça dos Aposentados. Que siga seu curso sem paradas, sem perdão e sem retrocesso. Temos que punir severamente esses fraudadores, esses corruptos, esses culpados, seja da população, seja de agências públicas, seja do Legislativo, Executivo ou Judiciário. Mas eles precisam pagar pelo que fizeram. Se não agora, quem sabe logo logo. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês, já que não existe nenhuma notícia específica, bombástica no dia de hoje, né? Mas tudo isso reflete o que está acontecendo no Brasil. Não é de hoje, mas nesse ano de 2025 a coisa está pesada demais. São muitos escândalos ao mesmo tempo que está deixando a população atordoada. Por isso, toda informação acaba sendo bem-vinda. E eu espero que vocês tenham gostado dessas. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, vão se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e vão poder colaborar com o canal se vocês puderem, ou se tornando membro, ou ajudando da maneira que puder o Terra Brasilis News. Por hora, eu desejo a vocês um excelente final de dia, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.